paz do Senhor, povo querido, povo amado, povo de Deus, povo lindo que vai morar no céu. Amém. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Na verdade, nós louvamos a Deus por cada dia de vida que o Senhor nos concede, por todas as oportunidades que Ele nos concede a cada dia. Amém, queridos? Eu convido você para estar conosco nesse momento, lendo a palavra do Senhor. Hoje nós estaremos lendo, falando, recebendo do Senhor sobre a peste perniciosa do Salmo 91. Amém, queridos? Você é muito bem-vindo aqui, continue conosco e que o Senhor venha falar com você, trazer revelação à sua vida, que você possa talvez estar analisando a sua vida e observando se você não está sendo talvez envenenado, aprisionado ou picado pelo veneno dessa serpente que nos paralisa, que pode até nos destruir na caminhada pelo deserto, como aconteceu com o povo de Deus guiado pelo seu servo Moisés. Amém, queridos? Então, eu quero orar contigo. Querido Deus, que o Senhor venha, Senhor, nesse momento, Deus, estar conosco, Senhor, Deus nos conduzindo, Senhor, Deus, que o Senhor esteja guardando cada vida, Senhor, venha nos proteger, Senhor, venha nos ocultar de toda a face do mal, Senhor, que essa palavra, Senhor, venha, Senhor, cair profundamente em cada coração, Senhor, que venha ser enraizada, Senhor, e que ela venha trazer, Senhor, mudança de vida para nós, Pai. Deus, Senhor, venha, Senhor, com a tua luz, Senhor, no nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A palavra de Deus diz aqui no Salmo 91, vamos ler no verso 3, né, que nós já falamos a semana passada sobre o laço do passarinheiro, né? Na verdade, vamos começar do verso 2, né? O verso 1, né, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio. Certamente Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarei seguro. A sua fidelidade será escudo e broquel, ou seja, escudo e proteção. Então, queridos, o que nós vemos aqui, essa peste perniciosa no hebraico é o veneno da serpente, tá? Então, e a gente sabe que esse veneno da serpente é um veneno que mata, né? Que destrói, ele pode levar a pessoa ao óbito, ele destrói a pessoa. E aqui nesse contexto, aqui nós vemos Moisés conduzindo o povo de Deus pelo deserto rumo a Canaã, né? Então Moisés está falando aqui de espíritos malignos, né? E que era algo real. Era algo real, era algo que o diabo usava, essas serpentes, para matar o povo nessa caminhada pelo deserto, rumo à terra prometida. Nós sabemos que no deserto, ainda hoje, né, as serpentes se escondem embaixo da terra, do solo, da areia, né, e quando as pessoas se aproximam, passam ali, elas saem rapidamente e atacam a pessoa e picam a pessoa, né? E realmente a pessoa pode morrer. E muitas pessoas morreram, queridos. Muitas pessoas morreram rumo à terra prometida, rumo a Canaã, né? Atacadas por serpentes. Morreram de diversas formas diferentes, mas também pelas serpentes, né? Mas aqui Moisés está se referindo a esse tipo de serpente que o inimigo usava para destruir o povo de Deus. E assim, queridos, o inimigo ele continua fazendo, matando, destruindo muitas pessoas em nossa caminhada pelo deserto, rumo à nossa terra prometida, aleluia. Ele continua agindo, se utilizando de serpentes com seu veneno mortal.
é uma alegoria, aqui é uma alegoria. Mas nós vemos aqui nos Salmos muitas metáforas, queridos, sendo usadas, mas falando sempre de algo real, de algo verdadeiro, de algo que existe. Amém? Em Gênesis, no capítulo 1, do verso 4 a 6, vamos ler o que Deus fala lá na palavra. Gênesis. Desculpe, queridos. Gênesis 3, capítulo 3, versos 4 a 6. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo bem e o mal. Vendo a mulher, então, que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então aqui, queridos, nós vemos Deus falando aqui em sua palavra da serpente, que era representante do mal e que trouxe essa maldição para a humanidade. Queridos, a serpente, ela está nos lugares para destruir, para trazer morte, para envenenar. Nós precisamos cuidar. A serpente, ela se infiltra. Cuide da sua família, do seu casamento, do local onde você trabalha. Cuide. Ela está sempre à espreita para dar o bote. Deus criou o paraíso, não criou o pecado. A serpente estava lá para trazer confusão, para trazer morte, para trazer maldição, trazer confusão para Eva. É certo. Se você comer, certamente não morrerá. Você terá conhecimento do bem e do mal. A mentira, o engano. Essas confusões, queridos, impedem a pessoa de ouvir Deus, impede a pessoa de tomar decisões certas. Você ouve a serpente, você ficará sempre com dúvidas, você vai cair no engano, na maldição. Deus deixa de ser soberano para aquelas pessoas. O ataque da serpente, ela traz engano, ela traz dúvida. A pessoa começa a duvidar do caráter de Deus. Ela traz a mentira. E hoje em dia, queridos, estão tornando normal tudo que é da serpente. Filmes de terror, filmes de bruxa, de vampiro. Eles são os protagonistas nos filmes. E se você já assistiu um filme desse, você vai ver que você fica torcendo ali pelo discípulo, pela serpente, pelo discípulo da serpente, para ele ganhar, para ele ser o mocinho, para ele ser o vitorioso. Está se tornando normal a serpente ser protagonista. Nós estamos aceitando. A nossa sociedade, o nosso mundo está aceitando isso de uma forma normal. Pais que assistem com seus filhos, com crianças, esses tipos de filmes, de séries. Esse é o caminho da serpente, do engano, da confusão, da desobediência, de não ouvir mais a voz de Deus. Deus deixa de ser soberano. Para essas pessoas é só questão de tempo, meus queridos. Em Gênesis 2:9, vamos ler lá. Nós vemos que aqui o caminho para a árvore da vida, queridos, estava aberto. 8:9.
9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós vemos que lá haviam duas árvores bem no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não havia proibido o acesso à árvore da vida, somente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou: não coma do fruto, pois certamente vocês vão morrer. Vocês morrerão. E infelizmente foi a essa que eles foram. Foi essa que Eva foi. Hoje o caminho para a árvore da vida está fechado, queridos. Gênesis 3, 22, 24, vamos ler. Vamos ler o 24. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Muitas pessoas querem saber onde que está, onde que foi guardada. E aqui, se nós formos ver aqui, queridos, aqui ainda no capítulo 2, verso 9, tem o endereço da árvore da vida, aonde ela se encontrava. Diz assim, ó, no verso 10, saía um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. Então esse rio regava o jardim, que depois se tornava em 4 braços. O nome do primeiro rio, Pison, é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, ali há o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Mas, então, muitas pessoas... Já teve muitas pessoas que procuraram esse rio, né? Mas não vão encontrar nunca, sabe por quê, queridos? Porque lá em Apocalipse 2:7, vamos ler lá. Nós vamos ver onde que está... Onde que se encontra a árvore da vida agora? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está onde? No paraíso de Deus. Então, ninguém vai encontrar a árvore da vida aqui embaixo, tá, pessoal? Tá aqui no planeta Terra, ela não se encontra nessa dimensão da matéria, mesmo que fosse, né, na Lua ali, etc, né, nos astros aqui, que fazem parte aqui da nossa galáxia, do nosso sistema solar. Bem, queridos, aqui não vão encontrar nunca. Agora, por que Deus tirou aqui o acesso? Tirou o acesso do homem à árvore da vida. Ele diz aqui no verso 22. O homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e come e viva eternamente. É por isso que ele fez isso. Ou seja, para que o homem não continuasse tendo acesso a essa árvore da vida, comendo e vivendo eternamente no pecado. Ou seja, comendo e morrendo eternamente. Bem, queridos. Agora, o caminho, tá? O caminho para a árvore do conhecimento do bem e do mal continua aberto, queridos. Continua aberto, não foi vedada, não tem ninguém lá para proibir você de comer desse fruto, tá? Que é a desobediência, tá? É você duvidar da palavra de Deus, do que Deus diz, você duvidar do caráter de Deus. Nós temos aqui em sua palavra toda a expressão da vontade dele, toda a expressão, tudo aquilo que está no coração dele está expresso aqui nessas palavras aqui da Bíblia, tá? Da palavra de Deus. Tem toda a vontade dele expressa aqui para nós. Então você vai comer hoje do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se você quiser, né?
Hoje é muito mais fácil pecar, tem muito mais coisas para te convencer a pecar, certo, queridos? A primeira serpente lá do Éden, ela continua fazendo de tudo para te tirar do paraíso, para te tirar da comunhão e da intimidade com Deus. Quando Jesus diz lá em Mateus 23, 3, raça de víboras, como vocês acham que escaparão do inferno? Queridos, ele está falando aqui, raça de víboras, de cobras venenosas, de ninho de víboras, de ninhada de cobras, de todo tipo de cobra, de todo tipo de serpente, cascavel, jararaca. Ele está falando do que, queridos? De hipocrisia religiosa, de religiosidade. O que é religiosidade? É evidência, queridos, é evidência de quem já foi atacado pela serpente, de quem está sendo envenenado, de quem está sendo enganado, atacado pelo espírito da serpente, pela peste perniciosa. O espírito de religiosidade mata, é veneno da serpente, é alguém que já foi atacado por ela, pelo engano. Ela seduz pelo engano da serpente. A pessoa ela não vive o que ela prega, ela não prega o que ela vive. Espírito de religiosidade. Essa pessoa, ela não está transformada pela cruz. São pessoas que são mentirosas, são doentes. A queixa aqui de Jesus para os fariseus era sobre isso, quando ele fala, raça de víboras, como vocês escaparão do inferno? A queixa de Jesus era essa, religiosidade, hipocrisia. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Ele diz aqui. Como vocês pensam escapar do inferno? Jesus, queridos, está falando aqui de pessoas religiosas, não está falando para pagãos, tá? Está falando para pessoas que se achavam que estavam lá na intimidade com Deus. Ele está falando para pessoas religiosas. Nós vemos no livro de Atos falando da serpente, da pitonisa. Piton, queridos, a pitonisa era a sacerdotisa de Piton, né? A Piton é uma grande serpente, aquela serpente que se enrola na pessoa e fica com a sua cabeça aqui no ouvido da pessoa, trazendo pensamentos, falando ao ouvido da pessoa, na mente dela. Às vezes a pessoa não sabe porque ela não consegue avançar no estudo, porque que ela não consegue avançar num projeto que ela construiu, na profissão dela. Mas, na verdade, essa pessoa ela está enrolada, ela está envenenada por essa piton, por essa serpente. Pessoa que tem ansiedade, ela está sempre ansiosa, com desespero. Piton está ali na sua mente, está ali trazendo ansiedade, falando coisas a ela, no ouvido dela. E tem pessoas também que são usadas por ela, são porta-vozes, discípulos da serpente que estão próximos de nós no trabalho, em locais em que nós precisamos estar com bastante frequência no nosso dia a dia, na nossa semana. Cuidado, queridos, quando você sonhar com serpente. Tome cuidado, ore, busque a Deus, faça jejum. Cuidado quando você sonhar com serpente. Agora, alimentos da serpente. Medo, orgulho, falta de fé. A serpente envenena, a serpente paralisa. Cuidado com isso. Agora vamos falar quais são os antídotos para isso. Quais são os antídotos contra a serpente? Queridos, o inimigo ele está trabalhando há muito tempo. E o que eu quero dizer para você é que você tem autoridade,
tá? Você tem autoridade. Em Mateus 10:19, a palavra de Deus diz, Jesus diz, eu vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Amém, amados? Glória a Deus. Então, o inimigo, ele já trabalha há muito tempo. A antiga serpente já se encontrava lá no Éden. A antiga serpente, também chamado de diabo e Satanás, né? Que engana todo o mundo, que nós vemos lá em Apocalipse 12, né? Então, queridos, o que nós precisamos? Nós precisamos fazer guerra espiritual, orar, repreender, fazer jejum, mas orar todo dia, todo mês. Não é aquela oraçãozinha básica lá, não aquela oraçãozinha light. É orar, orar até que você vê, que você percebe que toda nuvem que estava na sua casa já se dissipou, que toda a presença do maligno lá já não está mais lá, queridos. E Deus vai te dar vitória. Precisa orar, precisa buscar Deus, orar, fazer batalha espiritual. Não é orar, fazer aquela oraçãozinha ali, né? É orar realmente, fazer batalha espiritual, jejum, até que você vê que as coisas mudaram no seu ambiente familiar, na sua casa, na sua família. Amém, queridos? Nós vamos parar por aqui. Na próxima aula nós vamos então ver aqui, vamos falar do espanto ou terror noturno, né? Que são demônios que trabalham na mente para fazer você se apavorar, né? Demônios que trabalham em escalas, de dia, de noite, né? Eles trabalham em escalas. Terror noturno, mortandade que assola ao meio-dia, então eles trabalham em escalas. Amém, queridos? Então nós precisamos, queridos, estar sempre em oração, em comunhão com Deus, em intimidade, lendo a sua palavra, orando sempre. Não vá dormir sem orar. Levante, ore buscando a Deus, a proteção de Deus sobre a sua casa, a sua família, o seu trabalho, as pessoas que trabalham contigo. Ore, queridos, ore, pedindo livramento. O Salmo 91, queridos, tem todos os passos para uma oração de libertação, de vitória na tua vida. Amém? Quero orar contigo. Querido Deus, eu te louvo, te bendigo, Senhor. Deus, por tudo que o Senhor é, Senhor. Deus, por nos deixar, Senhor, ó Deus, Senhor, na tua palavra, Senhor, ó Deus, de como, Senhor, nós devemos, o que nós devemos fazer, Senhor, ó Deus, os antídotos, Senhor, contra todo o mal, Senhor. O que nós devemos fazer, como nós devemos fazer, Senhor, para nos libertar do mal, Senhor. Para nos livrar, Senhor, ó Deus, dos demônios, Senhor, da peste perniciosa, Senhor, do laço do passarinheiro, Senhor, Deus dos terrores noturnos.